A voz do cidadão. 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 Num videocast desse que eu gravei anteriormente, eu falava dos valores universais e da cidadania, e alguém me chamou a atenção sobre o valor específico da liberdade. Ou seja, há uma liberdade sem limites de legisladores legislarem sobre a limitação da liberdade dos governados, né? E pelo nosso déficit de cidadania, nós, como não entendemos e confundimos o valor da liberdade com qualquer coisa como licenciosidade, como o direito de fazer aquilo que a gente bem quer, não entendendo, ou por outra, entendendo que a liberdade é antagônica à lei, e não entendendo que a lei é fundamental, a boa lei, a lei é sempre justa, e a lei garante, é a lei que garante a liberdade, porque se a minha liberdade de ter responsabilidade sobre a minha conduta, de ser senhor titular das minhas escolhas, e responder pelas minhas escolhas e pelos meus atos, na dignidade que sou tratado pelos agentes públicos como um cidadão adulto e livre, eu me imponho limites para não constranger a liberdade do outro cidadão. Eu próprio vou entender que a minha liberdade é essencialmente limitada por uma lei para que a liberdade do outro cidadão, de outro lado, seja garantida. Então não há conflito nenhum, enquanto que no imaginário social de licenciosidade no Brasil se opõe, se coloca em sentidos opostos à liberdade e à lei. Portanto, vale sempre lembrar aqui a frase de Montesquieu, que as leis inúteis debilitam as leis necessárias. Há que haver muito comedimento e muito entendimento do que é o conceito de liberdade antes de se fazer uma lei que não seja anticonstitucional. Uma vez que eu já falei aqui da importância do artigo 5º, que é o primeiro anterior, que antecede o artigo 6º dos direitos sociais, que fala sobre os direitos fundamentais e os deveres fundamentais do cidadão. Pois bem, o que é a liberdade? A liberdade é, sobretudo, liberdade de escolha. No artigo 5º, nos 74 incisos, nós vamos ver que um dos valores mais, eu não contei, mas seguramente, seja na forma do seu substantivo, liberdade, disso ou daquilo, não importa, mas liberdade, ou do seu adjetivo, livre, talvez seja o conceito, o valor mais citado entre esses 74 incisos. E a liberdade eu listei aqui, liberdade de dispor e de escolher o seu destino, de assumir as suas escolhas e responder pelas suas escolhas. É a liberdade de dispor do seu corpo, de sua faculdade mental, enquanto inclusive propriedade, né, de dispor da nossa propriedade, da nossa força de trabalho física e mental e intelectual, de vender o nosso próprio trabalho no mercado a quem a gente quiser, a liberdade de crer, de ter convicções religiosas, filosóficas, políticas, doutrinárias, a liberdade de pensar, a liberdade de exprimir esse pensamento sem censura, a liberdade de votar, de se fazer representar por alguém. O voto deve ser essencialmente o voto livre, é o voto mais legítimo, é o voto livre, o voto em que eu não sou obrigado ou admoestado ou constrangido a votar por necessidade ou a trocar meu voto por essa ou aquele bem ou aquela conveniência. A liberdade de ir e vir, né? A liberdade de se associar, a liberdade de empreender e ter produto do lucro daquilo que eu empreendo, seja uma grande indústria que empregue outros cidadãos, seja um mero artesanato, numa calçada, num banco de uma praça pública, aquilo é de propriedade livre, minha, é minha mais legítima propriedade, a propriedade do meu trabalho, o produto do meu trabalho, que eu devo vender livremente para quem eu quiser, por quanto eu quiser. Portanto, é um absurdo uma lei que intervém, que limita o direito sagrado e livre de cidadãos adultos contratarem entre si aquilo que eles quiserem, até o limite de não ferir o direito e a liberdade de outro
cidadão. Essa questão da liberdade, muito mal colocada no Brasil, é que deve ser motivo de reflexão do cidadão que se queira ser tomado como um cidadão efetivamente livre. Portanto, voltemos a entender o que são os valores universais, sobretudo os da liberdade, expressos e garantidos no artigo 5º da Constituição brasileira. A voz do cidadão. 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 A voz do A cidadão. voz do cidadão. A 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 voz do cidadão.